apressadamente a uma cidade da Judeia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que chegou a tua saudação, chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Comemoramos hoje a Assunção de Nossa Senhora aos céus, ela que foi elevada em corpo e alma. Ela, o corpo dela não conheceu a corrupção, foi levado próprio por Deus aos céus. Ela que deu a Jesus Cristo o seu corpo, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo veio de Maria. Somente de Maria, não veio de Maria e de José, veio somente de Maria. Então é justo também que o corpo dela não conhecesse a corrupção. E nós vemos que esta festa, ela demonstra aquilo que nós deveríamos receber, que nós vamos receber, se formos fiéis a Cristo. O Senhor nos promete, Ele tem suas promessas sobre nós, e essas promessas se realizam plenamente em Maria. Em primeiro lugar, em Maria. E depois poderá também acontecer conosco, se nós formos fiéis a Cristo. Por isso que Maria, ela nos ensina, nos mostra um caminho que podemos percorrer. Nós temos uma graça, diríamos assim, porque nós sabemos que Cristo venceu a morte. Cristo foi crucificado, mas Ele venceu a morte. Deus deu a Ele a vitória. O Pai fez justiça para com Ele. Maria é aquela que acompanhou Cristo por toda a sua vida. Ela sofreu com Cristo, acompanhou Ele em cada sofrimento, em cada momento da sua vida. E nós sabemos já que se nós formos fiéis até o fim, teremos também essa recompensa do Pai. Porque o Senhor, Ele quer nos revestir com a sua glória.
Ele quer revestir todos nós com a sua glória. No jardim do Éden, quando Adão pecou, ele se cobriu porque estava nu. Mas antes, eles não estavam nus, estavam revestidos da glória de Deus. O pecado fez com que eles se encontrassem nus, perdessem essa veste de glória de Deus. E esta veste, o Pai quer nos conceder, quer nos dar. Ele logo quer revestir-nos da sua glória. E vemos no Apocalipse que esta mulher vestida de sol, o que é ser vestida de sol? O sol é a glória de Deus, é o próprio Deus, Ele é o sol. Mas com Cristo, Ele se tornou o sol, Jesus Cristo também é o sol, é o Filho de Deus que se reveste do Pai, se reveste completamente do Pai. E Maria foi revestida de sol. Maria, esta mulher vestida de sol, esta mulher vestida da glória do Pai, completamente vestida pelo Pai. E se é vestida pelo Pai, se é vestida da glória de Deus, por que é vestida da glória de Deus? Porque viveu em tudo plenamente a vontade de Deus. Viveu completamente aquilo que Deus pretendia dela. E o Pai deseja também para nós nos revestir com a sua glória. Mas para isso precisamos nós também percorrer este caminho que nos leva até o Pai. Esse caminho que nos leva a se encontrar com o Pai. E esse caminho é por Cristo. E esse caminho atravessa também a cruz de Cristo. É o caminho que leva à cruz, mas que nos dá a vitória, nos dá a salvação. Então, o que devemos fazer? Devemos fazer como Maria. Poderíamos imitar Maria. Ela, quando disse sim ao anjo, ela se tornou a mãe do Senhor. Foi logo para Isabel, para se encontrar Isabel, para visitá-la, para ajudá-la. Isabel percebeu: eis que a mãe do meu Senhor vem me visitar. E Maria, ela não se encheu de orgulho, não se encheu de prepotência. Eu fui escolhida, eu sou a mãe de Cristo, eu sou a mãe da promessa, a mãe que vai trazer o filho da promessa. Ela se encontrou na humildade. Ela continuou sendo humilde, a humilde serva do Senhor. Por quê? Porque ela sabia que aquilo que ela estava trazendo em seu seio não estava trazendo por méritos próprios. Ela não tinha mérito nenhum em trazer Cristo, porque quem é que consegue ter um mérito tão grande? Mas Deus olhou para a humildade de sua escrava, de Maria, e fez dela a mãe do Senhor. Próprio porque ela é a humilde serva do Senhor. E é o que nós deveríamos ser: humildes servos do Senhor, humildes escravos do Senhor, humildes servidores do Senhor, servidores da palavra. O hábito é aquele que se vê por primeiro, é aquele que identifica as pessoas. Quando vemos aquelas festas dos Oscars, o que é que se depara? O que é que mostra?
que aquela atriz estava vestindo de tal modo, a outra atriz estava vestindo de um outro modo. Se nós vemos uma pessoa maltrapilha, nós temos a impressão que aquela pessoa, de fato, é um pobre homem, uma pobre mulher, é uma pobre pessoa. O hábito, ele mostra quem nós somos. Quem nós somos. Se eu sou uma pessoa desleixada, eu me visto dessa forma. Se eu sou uma pessoa com mais respeito, com mais pudor, eu me visto com mais pudor, com mais respeito. Nós somos o que vestimos. Nós mostramos o que vestimos. Maria, ela é esta mulher do Apocalipse que se vestiu de sol, se vestiu da graça de Deus, porque aceitou fazer a vontade de Deus, aceitou percorrer o caminho com Cristo até a cruz e sofreu com Ele. E o seu corpo não conheceu, também o seu corpo não conheceu a corrupção. Ela participou da ressurreição de Cristo, não como Cristo, mas ela também participou da ressurreição de Cristo. Agora, com que hábito nós queremos nos apresentar ao Senhor Deus? Qual é o traje, a roupa que nós queremos nos apresentar ao Senhor Deus? Podemos também nos apresentar nus, por causa do pecado, se vivemos uma eterna vida de pecado. Mas qual a roupa, qual o hábito? Maria, ela foi assunta em corpo e alma. Ela foi elevada em corpo e alma. Hoje em dia, o que o mundo propõe? Que nós cuidemos do corpo. Nós só pensamos em cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. As academias se multiplicaram. Hoje, se você vai, sempre no médico ele fala, precisa cuidar do seu corpo, precisa fazer exercício, precisa se cuidar, se tratar. Não digo que seja errado, mas esquecemos que nós não somos só corpo. Nós não somos compostos somente de corpo. Nós temos o nosso corpo, temos a nossa alma, temos o nosso espírito. E se nós não tratamos de todo o nosso ser, nós vamos nos corromper. Porque o corpo, ele vai para a corrupção, se nós não tratamos da nossa alma, não tratamos do nosso espírito. Se nós não procuramos também uma vida de oração, uma vida de graça, uma vida de serviço ao Senhor Deus. Se nós não cuidamos dessa parte, nós vamos perecer. Eis que Maria, ela disse o seu sim. Ela aceitou a vontade de Deus. Aceitou o que comporta ser a vontade de Deus. Aceitou de sofrer por amor a Deus. E ela, por isso, foi elevada aos céus. Ela é uma mulher, era uma criatura, uma criatura como nós. Ela foi criada, ela não é deusa, ela não é como Jesus Cristo, mas ela é a única que pode falar para Jesus Cristo que de fato é seu filho. Ela pode dizer, é a única que pode dizer, eu sou a mãe de Deus. E pode por uma graça de Deus, porque Deus encontrou nela uma obediência.
encontrou nela uma humildade, encontrou nela uma pessoa que serve, uma pessoa aberta, disposta, uma pessoa que não tem vergonha de mostrar quem é, não tem preguiça de se colocar ao serviço, como nós vimos no Evangelho de hoje, uma mulher que por toda a sua vida fez a vontade de Deus. E Jesus diz: quem faz a vontade de Deus, do meu Pai, é minha mãe, meus irmãos, meus irmãos. Porque esta é a vontade de Deus, que nós venhamos a cumprir na nossa vida a vontade do Pai. Que o Senhor nos anime. Olhando a Assunção de Nossa Senhora, deveríamos ter esperança, deveríamos ter uma força, deveríamos ter um impulso para fazermos a vontade de Deus. Porque vemos que Deus, Ele cumpre o que promete, Ele cumpre as suas promessas. Então todo o nosso sofrimento nessa terra, ele tem o seu valor para Deus e terá a nossa recompensa se permanecemos fiéis com Ele. Mas se aceitamos a nossa vida, se aceitamos aquilo que Deus coloca na nossa vida, se nos colocamos como servos do Senhor, escravos do Senhor, o Senhor não nos abandonará. Fará em nós também a justiça. Quem morrer com Cristo, ressuscitará com Cristo. Que nós possamos alegrar-nos, porque vemos que Deus cumpre sempre a sua promessa. Então não podemos perder a esperança, não podemos entrar em desespero, porque sabemos que essa vida é um vale de lágrimas, mas depois teremos o consolo, a recompensa. Encontraremos o grande banquete de Deus preparado para todos nós. Que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis, firmes com Ele, por toda a nossa vida, para que também nós recebamos esse banquete, venhamos a nos encontrar com o Senhor no reino